Vem aí, Frequência Nobre, com eles, os nobres, Carol Nobre e Arthur Nobre. Vão fazer a festa da comunicação e aqui você vai conhecer detalhes dos entrevistados e entrevistadas. Esperamos por você! Boa noite! Eu sou a Carol Nobre. Eu sou Arthur Nobre. E hoje começa mais um episódio no meu, Do seu, do nosso Frequência Nobre. E toda sexta-feira, às 19 horas, tem mais um episódio do nosso podcast. E não perca nenhum. Isso mesmo. E hoje nós trouxemos uma pessoa super especial. Mas antes da gente revelar quem é, já não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e compartilhar esse vídeo aqui com todos seus amigos. Verdade. A gente já vai acabar com esse mistério de que a gente trouxe. Mas antes, a gente tá fazendo a nossa Frequência Nobre em um lugar muito especial. Fala um pouquinho mais pra eles, Carol. Nós estamos gravando o Frequência Nobre aqui na Casa da Lira, um espaço maravilhoso aqui em Guarulhos, onde você pode expressar sua arte. E as informações, para quem se interessa, estarão aqui na descrição. É isso mesmo. Carol, vamos acabar com o mistério? Vamos logo. Hoje nós trouxemos o Eric Faria. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Oi, crianças. boa Boa noite a noite. todos aí que estão assistindo. Vamos lá, né? Vamos Um ver. prazer ter você aqui. Eu que agradeço o convite. Ai, tô curiosa de saber um pouco mais sobre você. Tá preparado para as perguntas? Vamos lá, né? Eu tô tenso, hein? Primeira vez que eu sou entrevistado, vamos dizer assim. Olha, Vamos começar? que honra. Vamos lá. Eric, pode começar a Eric, pergunta. o que você sonhava ser quando você era criança? Então, nunca tive um sonho assim específico. Eu quis aproveitar a minha infância ao máximo, então eu fui criança, sabe? Eu focava em brincar na rua, em se divertir com os amigos, não ficava pensando em profissão quando eu era muito criança. Na verdade, eu sempre quis experimentar muitas coisas, sempre fui muito curioso, o que hoje me ajuda muito na minha profissão. Mas já quis ser jogador de futebol, o que todo mundo quer, né? Jogador de futebol, virar jogador de jogos eletrônicos, né? Counter-Strike, viver de internet, tudo isso aí já passou pela minha cabeça. Inclusive, polícia era o que eu olhava, assim, achava legal, mas não imaginei que eu estaria tão cedo já como policial. E assim, quando você era pequeno, você já gostava de mistérios, investigações e tal? Sim, inclusive os meus filmes e séries favoritos eram filmes e séries policiais, inclusive um jogo, não sei se vocês já conhecem, talvez o pessoal aí conheça, que é aquele jogo de tabuleiro detetive, que tem o... Lógico, já joguei várias vezes com a minha família. Eu jogava bastante com a minha família, o Capitão Mostarda lá, o Senhor Marinho, e Nossa, e eu sim. achava muito legal essa questão de você descobrir o que aconteceu a partir de um fato, que é isso que eu faço basicamente hoje. Mas, de novo, não que eu imaginei que eu ia trabalhar e viver disso e me sustentar com isso. Mas sim, já tinha... E qual que foi a coisa mais curiosa ou engraçada que você já fez na escola? Na escola, várias. Porque eu era o engraçadinho da turma, que gostava de chamar atenção, que gostava de falar, inclusive. Sempre fui um bom aluno, mas eu era aquele aluno que gostava de fazer minha lição rápido pra ficar conversando, pra ficar chamando a atenção, mas eu conversava com os professores, com o diretor, com o inspetor, sempre tive muita facilidade em fazer amizade. Então eu fazia várias coisas engraçadinhas e coisas até que eu não recomendo, que é ficar tacando bolinha nos outros. Ah, clássico. E assim, você tinha algum filme, série ou personagem de detetive que te inspirava? Não tinha um específico, assim. Como eu falei, algumas séries, tipo assim, Sherlock Holmes, eu já assisti. Eu lembro que os meus pais assistiam muito 24 Horas, que tem o Jack Bauer lá, e eu olhava, nossa, um agente policial, que legal, né, o trabalho dele. Mas não tive uma inspiração para a área que eu sigo hoje, né, que é o embaixador da Polícia Civil de São Paulo. Não tive, não, um específico. E qual esporte você mais gosta? E pra que time você torce? Vixe, polêmica essa pergunta. Hoje eu não ligo mais pra futebol. Não ligo muito pra futebol. Eu torcia pro São Paulo, mas não... Eu sou São Paulino. A gente é São Paulo. Hoje, depois de ver que, assim... É polêmico, ainda são os polêmicos, gente. Não é tão... Não muda a minha vida, sabe? Eu ser fanático por um time. Ah, eu também. Eu só falo torço- que eu torço pro futebol por conta da minha mãe, do meu irmão, do meu pai, Sim. porque... Não muda nada a sua vida. É. Não vai mudar. Tipo, Eu se não o time assisto ganhar, se jogo. o time perder, o seu futuro, o seu sustento não vai...
Então eu meio que abandonei, até por estar focando mais nos estudos, continuo estudando para outro cargo, depois a gente fala mais disso. Mas agora é esporte, eu pratico hoje luta, pratico Muay Thai, tô gostando muito de fazer Muay Thai inclusive. Ontem eu fiz a minha primeira aula de Muay Thai, acho que eu vou começar a Sério? fazer. E aí, o que você achou? Ah, eu adorei. Por isso que eu quero começar a fazer pra ver se realmente eu vou Mas você me fez em apegar. grupo ou individual? com o Não, eu fiz professor? em grupo, com o professor. Em grupo. Em grupo, com vários alunos e o professor. Isso. É, a primeira que eu fiz foi assim, hoje eu faço o particular e recomendo, é muito legal porque você evolui mesmo, você fica confiante, se alguém vir mexer com você, é bem legal, além de ser bem necessário para a profissão, porque desestressa, é uma profissão que eu não sei se vocês sabem, a maior taxa de suicídio é nessa profissão, porque a gente trabalha com o mal, né? A gente trabalha com uma coisa que é ruim e a gente impede o ruim de chegar no bem. A gente é a linha tênue entre o bem e o mal, vamos dizer. E todo dia vendo notícias ruins, lendo sobre coisas ruins, feminicídio, homicídio e vários outros crimes que vocês devem saber. Se você não cuida da sua mente, da sua cabeça, principalmente com exercício físico, praticando esporte, tem grandes problemas. Por isso que muitos policiais às vezes entram em alcoolismo, nessas coisas, porque não acham uma válvula de escape saudável, sabe? E no Muay Thai, comecei a fazer não tem muito tempo, tem 1 mês e meio ou 2 meses, mas eu tenho gostado muito, faço terça e quinta, às 8. E eu vou jogar poker também, que é bem atípico, mas é um esporte, tá? Desde 2010 eu comecei a fazer o esporte da mente, você tem que bolar várias estratégias e tal. É isso. E assim, quando você era pequeno, você gostava de brincar de polícia e ladrão? Sim, e geralmente eu queria ser o ladrão. Eu também. Geralmente eu Eu também. Sério? É porque o ladrão você só corre, né? Você É fica verdade. correndo. Assim. Quando eu brinco bastante com os meus amigos, né, de polícia e ladrão. Eu sempre quero ser o ladrão. É, então, né? É bom que isso mude, né? É bom que isso mude até os 18 anos. Mas, brincadeira da parte, eu brincava bastante na rua. Eu costumo dizer que eu peguei a transição entre o mundo digital e o mundo rua ainda, sabe? Até os meus 10, 11 anos, eu ficava bastante na rua. Aí começou a ter Orkut, começou a internet a ficar mais em alta. Aí o pessoal foi ficando mais em casa e tal. Sim. Mas ainda peguei essa fase que é muito legal. De brincar de esconde-esconde, polícia ladrão, subindo nos telhados. Como a gente mora em condomínio, a gente brinca lá embaixo. A gente brinca com nossos amigos na quadra. Ainda brinca? Sim, ainda lá brinca embaixo hoje em no dia. Que condomínio bom, a gente continue. pode brincar Até porque tranquilo. hoje em dia também é meio perigoso, né? Fora, sim, na Ficar em rua. casa, assim, ficar na rua. A rua tá complicada. Eu morei em condomínio dos 12 até os 18. Minha adolescência inteira a gente brincou de muita coisa. A gente pegava aquelas... afinal eu ia falar. Eu adorava arma, desde pequeno. Eu ia comprar arminha de água. Sabe aquelas arminhas de água? Toda semana eu ia na loja de R$1 comprar uma arminha de água. E as Nerf, não sei se vocês conhecem, que atira dardo. A gente fazia uma guerra no próprio condomínio ali. Polícia ladrão com as Nerf. E é bem engraçado. Depois de anos eu fui aprender a tirar de verdade. Aí, É lá no meu prédio também, é que agora proibiu, né, por causa desses negócios, assim, de ficar fazendo brincadeira sem graça, com arminha de gel e tal, mas Sim. antes a gente fazia guerra de arminha de gel, quando lançou assim, sabe, quando ainda dava uma febre. Felizmente a gente tá passando... Vocês estão passando por uma transição de mundo bem complicada. Muita coisa que antes a gente podia brincar e era divertido, hoje não pode. Porque a sociedade tá se transformando, né? Aceitemos. E antes de você ser investigador, você era policial militar? Não tive nenhum contato com a polícia. Na verdade, eu prestei 3 vezes a polícia militar e reprovei. Uma eu reprovei na prova objetiva, né? Que é a prova de marcar xizinho. Uma eu reprovei no exame médico por causa do óculos. Eu tinha um grau muito alto. Passei na prova, mas reprovei no exame médico. E no outro, no psicológico. Acho que eles acharam que eu era meio doidinho pra entrar na polícia militar. Fui pra polícia civil. Era isso que eu ia perguntar, se você já teve vontade de ser policial militar. Então, com 18 anos, eu falei, eu vou prestar algum concurso, né, tal. E a polícia militar me chamava atenção. Aí, tentei 1, 2, 3, mas eu acredito muito que não era pra ser. Hoje, conhecendo o que eu conheço, eu não seria policial militar. Porque é um trabalho muito diferente do que eu faço hoje. Sim. E como que você escolheu isso pra vida? Ser policial civil. Sim, então. Eu acho interessante até que a gente falou da polícia militar, separar as duas polícias. Muita gente tem essa dúvida. Polícia militar, ela é a polícia ostensiva, que ela impede que o crime aconteça.
Por isso que eles andam fardados, geralmente, para realmente chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas não façam coisas erradas. A polícia tá ali, não vou roubar, não vou matar, não vou fazer nada disso. A polícia civil já é a polícia repressiva, que a gente fala, que é depois do crime. Aconteceu um crime, uma pessoa morreu, infelizmente, mas aí a gente vai investigar quem, por quê, onde, ou um estelionato aconteceu. Então tem muita diferença no trabalho das polícias, apesar de ter o mesmo nome. É outro universo. E por que eu escolhi a polícia? Primeiro porque a questão de ser servidor público. É um dos poucos cargos que o final é o dinheiro. A maioria das empresas ou CLT, se você for trabalhar, o final é o dinheiro. É você focar em ganhar dinheiro. Servidor público não. É simplesmente você servir a sociedade. E desde sempre, da adolescência, criança, eu sempre gostei de pegar problema dos outros para mim. Não sei se vocês são assim. Você sabe que seus amigos estão brigando, você vai lá se intrometer no meio, tentar... Eu gosto de tentar ajudar. Tipo assim, muito amiga minha e outra amiga minha estão brigando. Aí eu tento fazer elas se resolverem. Você quer eu quero ajudar. Resumindo, você se intromete no problema dos outros. Isso é bom. Isso é bom. Então, porque o trabalho da polícia civil em si é basicamente isso. A pessoa tem um problema com a outra, ou um crime, mas às vezes não é nem um crime, e a gente está lá para intermediar, para a gente pegar esse problema que não é nosso e ser uma solução, ser uma resposta para as pessoas. Por isso que é servir as pessoas, servir a sociedade. Isso é muito nobre, muito legal. Porque eu já trabalhei muito focando só em ganhar dinheiro. E me senti meio vazio, porque eu falei, beleza, dinheiro. E é muito mais legal hoje fazer algo que eu sinto que eu tenho uma importância para os outros. Que eu realmente ajudo as pessoas, nem que seja minimamente ali, no atendimento e tal. Então é isso. E estou aqui por enquanto. Não sei se vou morrer aqui, policial civil. E é muito difícil passar no concurso da Polícia Civil. E como foi seu processo? Eu não gosto muito dessa palavra difícil. Eu não sei se vocês já conhecem, se não, eu recomendo que vocês leiam esse livro Mindset Fixo e Mindset de Crescimento. Se vocês já ouviram falar. Mas resumindo, ele explica que a maioria das pessoas ou tem um ou tem outro. O que é o Mindset Fixo? A pessoa que fala, eu sou ruim em matemática. Tipo, eu peço pra você fazer uma conta e você fala, não quero fazer porque eu sou ruim em matemática. Você declara, sabe, eu sou ruim em matemática. A pessoa de mindset de crescimento, não, ela fala, eu por enquanto não sou bom em matemática porque eu não me dediquei o suficiente para ficar bom. É um pensamento diferente. Então, desde quando eu li esse livro eu tinha uns 17 anos. E esse livro mudou muito minha cabeça porque eu entendi que eu posso fazer qualquer coisa, basta eu me dedicar o tempo necessário e a carga horária e ter o foco necessário, porque tudo você compra com tempo. Então, é difícil passar na Polícia Civil? Se você se dedicar o tempo necessário para aprender as matérias que você precisa aprender, direito penal, criminologia, português, raciocínio lógico, informática, você vai passar. E todo mundo tem as mesmas 24 horas, tudo é difícil. A pessoa às vezes pegar um ônibus para trabalhar às 5 horas da manhã, é também difícil. Então eu não gosto dessa palavra difícil. Deu um trabalho específico, por isso que eu colhi esse fruto, porque eu me dediquei uma carga horária. Tem um livro que fala que se você dedica cerca de 1000 horas a algo, você fica bom naquilo. E foi isso que eu fiz. Eu peguei as matérias e falei, o que o investigador precisa? Ele precisa ser bom em português, então eu vou começar a estudar português não para passar na prova, mas para realmente aprender. Vou estudar direito penal, criminologia, processo penal, que é tudo... Vocês não devem estar nem entendendo o que eu estou falando, mas é como a gente atua, porque a gente tem uma lei para atuar. Eu não posso fazer o que eu quiser, senão virar abuso de poder. Tem todo um código que eu devo seguir. Isso tudo tem que ser estudado. Como é que eu vou fazer algo se eu não sei isso? Então, a minha preparação foi 5 meses. O pessoal até fala que é meio rápido, né? Eu tenho um grande amigo meu, inclusive, um beijo pra ele vai assistir, que é o Ricardo. Eu converso muito com ele, a gente estudou muito junto, ele estudou por 2 anos. Mas por quê? Porque eu tinha mais tempo, eu não trabalhava, ele trabalhava, então demorou um pouco mais, mas ele também passou. Então, se é difícil, não gosto dessa palavra, eu falei, não gosto dessa palavra, acho que nada é difícil, tudo exige trabalho. E quando você contou pra sua família que você queria ser policial, eles te apoiaram? Sim, hoje eles ficam meio com medo quando eu saio às 5 da manhã que eu vou entrar na casa de um ladrão pra prender ele. Mas eles me apoiaram bastante, porque, enfim, ficaram orgulhosos. Nunca teve esse problema de, profissão perigosa, porque eu sempre fui meio que aquele, desde criança. Nunca tive medo, sabe? Eu saía na rua sozinho, de madrugada. Nunca tive medo de conversar com as pessoas. Pode ser o presidente do Brasil, pode ser a pessoa mais simples, eu converso do mesmo jeito. Então, eu nunca tive
medo de acontecer uma coisa ruim. Porque eu não fico focando nas coisas ruins, eu foco nas coisas boas. Então, eles sempre me apoiaram bastante, sabe? Hoje eles ficam meio assim, né? Teve umas operações recentes aí que a gente investigou algumas coisas legais, né? Depois acho que a gente vai até falar sobre isso. Porque às vezes eu tenho que sair 5h30 da manhã e vou entrar na casa de um cara que pode ter uma arma e me dar um tiro. Pode, mas tem toda uma técnica, tem todo um preparo, tem todo um jeito de fazer as coisas pra gente minimizar o risco, porque é uma profissão de risco, como o bombeiro é, como o engenheiro é. O engenheiro constrói uma casa, se cair, ele vai responder. Enfim, Sim. então é isso. E que tipo de treinamento vocês fazem pros casos? Pra se preparar, né, pros casos. A gente não tem um treinamento específico. A gente tem a academia de polícia, que você tem que fazer. A minha foi 5 meses, meio que de segunda a sábado, o dia inteiro. Saía às 5 da manhã, chegava às 7 da noite em casa. Durante 5 meses, depois de passar no concurso. Que a gente aprende a atirar, aprende a se defender, defesa pessoal, aprende a algemar uma pessoa, aprende a abordar. O básico. Mas o caso é no dia a dia. Isso é o mais incrível da minha profissão. Eu pego um caso que eu vou ter que, um golpe de internet. Eu vou ter que aprender um monte de coisa de internet para resolver esse caso. Desde portalógica, IP, rastrear e tal. Eu pego um homicídio, eu vou ter que aprender coisas sobre homicídio. Então, eu não cheguei a falar isso, mas eu gostava muito de quebra-cabeça também quando eu era pequeno. Eu montava vários. Qual foi o máximo que você montou de peça? Não é? Nossa, eu já montei um com a minha avó, que era 3.000 peças. Ah, não, você ganhou de mim. Acho que eu chegava nos 1.000, 1.500. Você ganhou. É que eu tava com a minha avó. Eu gosto. A minha avó é Foi muito 2. boa em A avó, quebra-cabeça. ela pega uns de 5.000 peças assim pra montar e vai embora. Então, e é muito legal, porque você tem que ficar ali e faz muito bem pra cabeça aquilo. Eu confesso que, sei lá, faz uns 10 anos que eu não faço, mas eu viro e mexo, eu falo com a minha mãe, eu falo, vamos fazer, porque você usa muito a sua cabeça para buscar coisas e você começa a meio que calejar isso, buscar respostas. Cadê a peça? Deixa eu ver, um monte de... E se organizar. E o meu trabalho é meio que isso. Então, e o meu trabalho é meio que isso. Eu tenho que pegar um caso que eu tenho várias possibilidades. Juntando as E pecinhas. falar, não, é isso, e puxa isso. A gente tem até um lema quando a gente está aprendendo a ser investigador lá na academia. Coincidências são fatos. Então, tudo que é coincidência, a gente tem que atentar onde eu posso encaixar isso para encaixar e tal. Então, não tem um treinamento específico, respondendo a sua pergunta. Você tem cada caso, você vai ter que aprender algo novo e se reinventar até o fim. E como que é um dia normal de trabalho na Polícia Civil? Um dia normal. Vamos lá. Na Polícia Civil tem 2 modelos de trabalho, o expediente e o plantão. O que é o plantão? Como se fosse um plantão de hospital, um plantão médico. A gente fica lá na delegacia, agora mesmo se você for lá vai ter um plantonista para acontecer alguma coisa, alguma tragédia com você. Alguém te roubou, alguém te furtou, sei lá, algum sequestro. Você vai lá nessa pessoa que vai estar de plantão para te atender, para registrar a ocorrência e para tomar as providências. Esse é o plantonista. Ele vai registrar a ocorrência, vai fazer o boletim de ocorrência, que a gente fala que é o BO. É o plantonista. E tem o expediente, que é onde eu trabalho, que aí não tem de madrugada. Só para explicar certinho, o plantonista tem que ter sempre. De madrugada tem que ter um plantonista, sábado, domingo. É um regime de 12 por 24, né? Trabalha 12 e descansa 24, que eles trabalham, que eles descansam. Eu trabalho no expediente, de segunda a sexta, horário comercial, das 9 às 18, porque esses boletins que são feitos pelo plantonista, que não sabe quem é o autor, vai para a investigação. E é onde eu começo a trabalhar. O delegado, que é a autoridade policial, pega todos os registros de crime que o plantonista fez. Estão entendendo? Se tiver alguma dúvida, vocês me interrompem, porque eu sei que eu estou tentando deixar bem simples. Mas é isso. Vou dar um exemplo. Aconteceu um furto com você, você vai lá na delegacia. Me furtaram. Quem é? Foi um cara de moto com capacete vermelho. Você sabe quem é? Não sei quem é. Então vai estar lá. O que aconteceu, o horário, a rua. Como você não sabe quem é, vai para um investigador. Vai para mim ou para um investigador. Para tentar reunir provas, câmera, testemunha, reconhecimento facial, que se você lembra de alguma tatuagem, aí a gente tem vários mecanismos de investigar. Ou se você já souber quem é, aí já vira inquérito, que aí eu não vou entrar nesse assunto, que eu não vou te dar aula de processo penal, porque vai ficar muito complexo. Mas, ou seja, não precisa passar por mim, entendeu? Já vai direto ser processada a pessoa. Você pode falar aqui pra gente qual foi um dos casos mais curiosos ou mais diferente que você já investigou? Eu tô há 1 ano e meio na polícia, né? É pouco tempo. Considero que é pouco tempo, mas teve um feminicídio
Eu sei que é estranho falar isso, né? Gente, não me leve a mal. Eu vou falar que foi legal o feminicídio. Não. Foi trágico. Uma mulher morreu, o cara matou a mulher. E aí a minha delegacia lá, quando a delegacia pequena, a gente fez de tudo até encontrar o cara. Ou seja, a gente encontrou o corpo dela, sem vida, no meio do mato. Aí foi meio que filme, sabe? O que acontece num filme, que você encontra um corpo até achar o cara. E o cara tava fugiu pra várias cidades. A gente ficou uns 4 dias meio que de madrugada, reunindo várias provas. Desde, sei lá, o carro dele é da Localiza, tinha rastreador. Lá vai a gente ligar pra Localiza pra saber onde tá o carro. O carro foi abandonado. Ele foi pra uma cidade. Lá vai eu na rodoviária descobrir a passagem que ele comprou. Então a gente vai reunindo as peças do quebra-cabeça, exatamente. Então tinha um corpo, Bem o filme, que é o corpo da Agatha, né? Inclusive esse caso deu bastante repercussão. Passou no Cidade Alerta, no Fantástico não, Cidade Alerta, na Band. Meu delegado deu várias entrevistas, porque a gente conseguiu chegar na autoria. Então a gente pegou um corpo e ficou uns 4 dias caçando até achar o autor do crime. Esse foi que foi o primeiro homicídio que eu peguei, né? Então meio que ficou marcado. Você já se sentiu em alguma situação perigosa? Todo dia. Todo dia. É que assim, conforme a gente vai trabalhando, a gente sabe que a gente está conhecido pelas pessoas más, pelos ladrões, pelos bandidos, enfim. Então, a todo momento a gente tem que ficar atento, num restaurante, no carro. Eu estou armado. Só que assim, se alguém for te assaltar, por exemplo, e ver que você não tá armado, ele vai te assaltar e vai embora. Se alguém for assaltar a mim e ver que eu tô armado, ele vai me dar um tiro. Entendeu? Essa é a diferença. Então a gente sempre tá 24 horas meio que tem que estar mais alerta. Atento. E teve um caso que eu entrei numa casa, a gente apreendeu 20 quilos de drogas. E aí eu fiquei meio assim de vir alguém resgatar, entendeu? Porque por causa de uma situação lá, eu fiquei sozinho por um tempo na casa com 20 quilos de droga. Gente. E aí eu peguei a arma, fiquei atento, porque a gente sabe, né? Não sei se vocês provavelmente não sabem muito, são crianças, mas existe muita maldade no mundo. Sim. Nossa, eu morria de medo. Eu ia te fazer essa pergunta, você anda armado? Tipo, até quando você não tá em expediente? Sim. É que na verdade o policial, a gente é policial 24 horas. Por exemplo, eu sou lá, eu tô numa delegacia. Se acontecer agora um assalto a banco, alguma coisa na cidade, eles vão me ligar e eu tenho que ir, entendeu? Inclusive, a gente tem na lei, a gente tem um dever legal de agir mediante um crime. Um exemplo, alguém entra aqui agora para fazer um arrastão aqui dentro. Pela lei, eu sou obrigado a agir. Agora, qualquer cidadão que não seja policial, ele pode ou não agir. É facultativo, entendeu? Você pode intervir, você pode fugir. Eu não. Porque você tem. Vamos supor que eu fuja e esse ladrão, esse assaltante que entrou aqui, sei lá, te mate. Eu vou responder por homicídio. Entendeu? Porque eu sou, a gente chama de figura do garantidor. Eu tenho uma responsabilidade por causa do cargo que eu exerço, entendeu? Então a gente é polícia 24 horas. Chocada, não sabia disso. Num restaurante, eu tenho que agir. Sou obrigado a agir. Em tese, né? Muitos não agem, porque dá trabalho. É verdade. Mas é teoria. E assim, como você faz pra manter a calma quando você tá diante de algo muito difícil? Como assim? Você tá diante de um caso muito difícil. Como você faz pra você, tipo, manter a calma? Não, meu Deus, como que eu faço isso? Parece meio óbvio que eu vou falar, mas respiração. Tem muitas técnicas aí de mindfulness, né, que tá em alta meditação e tal. Então, assim, respira. E assim, não precisa manter a calma. Eu acho que nem é essa frase certa, não tem manter a calma. É agir apesar de estar nervoso. Agir apesar de estar com o coração acelerado. Então é saber controlar isso e não deixar o medo, a ansiedade, entendeu? Por exemplo, a última casa que eu cumpri mandado de prisão, a gente foi prender uma pessoa, os 2 pitbull veio pra cima de mim. Na hora, a gente fica meio assim, eu tenho que agir. Então, assim, eu tô nervoso, então eu vou respirar, o que eu vou fazer? Aí, né, no caso lá, a gente tinha outro policial que ele tinha um spray de pimenta. Aí a gente conseguiu jogar, assim, os cachorros saíram correndo, era 2 pitbull, a gente não sabia que teria esse pitbull, entendeu? Então a gente jogou o spray de pimenta e eles saíram correndo, mas tava lá, eu, os pitbull, eu armado, eu não quero matar o cachorro, porque eu tenho 2 cachorros, eu adoro animal, eu adoro bichinho. A minha tia tem 3 pitbulls. Eu conheço os pitbulls desde que eu sou pequena, eu continuo com medo. Então, não, ele chegou assim, eu falei, vai morder, vai arrancar minha perna, então...
Então foi uma situação que eu fiquei tenso, mas respira. Por isso que a gente é treinado, entendeu? Por isso que a gente continua treinando, cuidando da mente, fazendo exercício. Não tem muito segredo. E o trabalho de investigador é parecido com os que a gente vê no filme ou é bem diferente? Essa pergunta é muito boa. Porque eu achei que era parecido com os filmes. E assim, por exemplo, o caso do que eu falei pra vocês, do feminicídio, né? Feminicídio, só pra explicar. Feminicídio é quando o homem mata a mulher por questão de violência doméstica ou por razão dela ser mulher. É um feminicídio. Então, esse caso foi um feminicídio. Foi bem filme, sabe? A gente encontrou o corpo e ficou 4 dias só focado em descobrir e achar o autor do crime. Pelo que você falou pra Então gente, foi bem filme. a gente pegou desde câmera pra descobrir quem que é o cara, a última vez que a conversa no celular dela, da vítima, né, que tava falecido, e tentar, aí foi encaixando quebra-cabeça, então foi muito legal. E isso acontece em filme. A grande diferença é que em filme, pode ver, a maioria dos filmes é um caso, começa o filme lá, tem um caso. Aí vai o filme inteiro em torno daquele caso, daquela trama. Na vida real, não. Eu tenho mais de 100 BO lá pra investigar. Entendeu? No dia a dia, tanto que não dá pra dar atenção pra tudo. Tem muita gente que às vezes critica a polícia. A polícia não faz nada. Primeiro, a gente tá com muita falta de efetivo. Segundo, que é muito crime. Imagina que cada furto de celular gera um boletim de ocorrência que pode chegar pra mim, pra eu achar os autores. É muita Como é que eu faço? Quantos furtos de celular estão acontecendo agora? Entendeu? Nossa, só de imaginar Você no tem mundo ideia, inteiro. lá agora eu tô lá, sei lá, com mais de 150 investigações. Então o que a gente faz? A gente vai priorizando conforme a gravidade. Isso que eu ia perguntar, tem algum sistema de prioridade? Algum critério, né? Sim. A gente pega pela gravidade, por exemplo. O que é mais grave? Um crime contra a vida ou contra o patrimônio? Contra a vida. Um homicídio, um feminicídio, um aborto, enfim. Então a gente vai investigar esse. É um crime contra o patrimônio ou contra a fé pública? Contra o patrimônio, dependendo. Mas esse valor, ele é um valor que realmente a pessoa não vai conseguir se restabelecer? Sei lá, é que o dinheiro é muito subjetivo, né? 20 mil para uns é um pouco, para outros é muito. Então a gente vai tendo esses critérios porque é uma cabeça só, entendeu? Eu não consigo, muita coisa. Muita coisa ao mesmo tempo. Fora que outras coisas, mandar de prisão, que a gente tem que cumprir. É disque denúncia, que inclusive eu sou responsável hoje. Você faz um disque denúncia lá, o meu vizinho tá traficando droga. Vai chegar lá pra mim. Eu vou ter que ver se isso é verdade ou não e fazer um relatório. Então tem bastante trabalho. Eu, antes de entrar na polícia, também achava, policial, nossa, acho que não faz nada, é servidor público. Mas é que tem muita coisa. Porque servir 200 milhões de pessoas, né, que é o Brasil tem mais ou menos isso, né, é muita coisa. E assim, quais ferramentas ou tecnologias vocês usam atualmente para resolver os casos? Bom, eu não posso dar armas para meus inimigos que eles podem assistir, né? Que vai fazer bastante sucesso, eles vão assistir. É verdade. Não, mas eu vou te falar. A tecnologia ajudou a gente bastante. Então, a Polícia Civil, estando dentro, né? Eu percebi que a gente consegue achar qualquer pessoa em qualquer lugar. É muito difícil a pessoa se esconder da Polícia Civil. Por isso que tem os casos da Polícia Civil achar o cara que é o dono de uma organização criminosa que ficava escondido. Porque a gente consegue, primeiro, rastrear a placa, celular, você ligou, agora todos os celulares estão conectados numa torre de telefone, a gente consegue, às vezes com ordem judicial, tá? Até para deixar claro, né? Tudo que a gente pode fazer querendo, precisa de uma ordem do juiz, precisa de um motivo, né? Mas existe possibilidade. Quebra de sigilo bancário, interceptação telefônica, dá para usar muitas ferramentas de investigação. Claro, o mais clássico de crimes, vamos colocar o que é mais comum, que é furto, roubo, é câmera e testemunha. E aí e hoje estelionato, tá muito alto estelionato, então inclusive um conselho para todo mundo aí, cuidado com os links que vocês clicam. Hoje é muito fácil instalar um spyware no celular de vocês. O que é isso? Simplesmente um aplicativo que eu escondo no seu celular e eu vejo tudo que você está fazendo. Aí eu posso ver o que você está digitando, as suas senhas eu posso pegar para mim. Os golpes hoje, as pessoas compram muito pela internet, cuidado com... Eu não sei se eu posso falar, acho que eu não posso falar o nome, senão eu vou denegrir a empresa. Mas cuidado com essas empresas muito famosas que você pode vender produtos de maneira amadora. Porque tem muito golpe. Eu sei porque eu trabalho na delegacia e quase todo dia alguém está sofrendo um golpe de estelionato. Então a nova moda, né, a gente está evoluindo, a gente está na tecnologia agora. Sim. O crime também.
Então, principalmente as crianças também, os pais, cuidado com todos os aplicativos de conversa. Tem muitos abusadores na internet, pessoas que, enfim, querem fazer o mal e agora migraram para o ramo digital. Então, a polícia também tem algumas ferramentas para rastrear essas pessoas, desde rastrear IP, modem, muita coisa. Mas é melhor prevenir do que remediar. Então, é isso. Cuidado com o link que vocês clicam. Nenhuma... Às vezes, principalmente essas coisas que chegam de SMS, sabe? Hoje, o banco consegue... A pessoa consegue clonar o número do banco e te ligar como se fosse o banco e te pedir coisas. Te pedir código, te pedir... Então, o que eu aconselho a todo mundo? Não faça nada, nenhum tipo de negócio com banco pela internet. Marca pessoalmente. Usa a internet para marcar. Fala, beleza, você precisa de um código, uma senha, eu vou no banco. Não façam nada. Inclusive, levam isso para a vida de vocês. Porque o futuro tende a ser isso. Tecnologia, e o crime também vai usar isso. Vocês também usam inteligência artificial no dia a dia de vocês? Sim, inclusive no dia 20... Não, dia 29 já tá, né? Eu acho que é o dia 15, 18 do mês que vem. Eu tenho um curso de investigação policial aplicando inteligência artificial. Então, a gente está tentando, porque como o crime está se readaptando, a polícia também tem que tá crescendo. Então, a gente está tentando adquirir os mesmos conhecimentos e mecanismos com a inteligência artificial, que eu tenho algumas opiniões. Eu sei que ela tem uma parte muito boa, mas tem uma parte ruim também, que hoje a gente pode ficar muito preguiçoso, você não precisa nem saber escrever mais. É verdade. Entendeu? Então, a IA, eu acho que ela é boa, depende do motivo que você usa. Se você usar ela, tipo assim, para ganhar velocidade e eficiência, mas você sabe fazer o trabalho, tipo, eu uso muito para fazer relatório de investigação, mas eu não conseguiria fazer sem inteligência artificial, entendeu? Eu aprendi a fazer sem e eu uso para ganhar velocidade, porque tem muita demanda de trabalho. Então é isso que eu falo para vocês também, jovens, não ficam dependentes disso. E o futuro é esse. Você não precisa nem saber escrever, você pede aqui, ele escreve. Você clica ali e só fala. Hoje eu uso muito, tá? Eu tô falando assim, mas eu uso muito, porque tem muita coisa que às vezes eu tô raciocinando, eu preciso escrever. Eu vou falando na inteligência artificial, ela vai transcrevendo, depois eu vou lendo e organizando as ideias, corrigindo, vendo o que tá errado e tal. Mas é uma ferramenta muito boa. Sim. Eric, agora a gente vai colocar aqui na tela algumas fotos. Você falou o que você tava fazendo, sentindo, o que tava acontecendo. Tá bom, vamos lá. Esse aí era eu no Banco Itaú, achando que eu ia fazer isso o resto da minha vida. Mas eu entrei no banco e conversei com todo mundo que era bem mais velho do que eu, mais velho de trabalho, tinha 15 anos, 10 anos de banco. E eu vi que muita gente estava mal, estava depressiva, estava... O banco é o exemplo que eu dei para vocês, tá? Para ganhar dinheiro. Mas, até que ponto o dinheiro e sua saúde mental vale, entendeu? Então, foi o meu primeiro dia no banco, falei, nossa, trabalho no Itaú, né? Que legal, o maior banco da América Latina. E eu parei de criar tanta expectativa no CLT depois do banco. Bom, aí foi eu e meu amigo Ricardo, hoje ele é investigador da Homicídios, meu amigo escrivão de polícia também passou. Nós estávamos estudando junto, isso é muito legal. Tem um livro, não sei se vocês já leram, se não leram, leiam, que eu li com 16, 15 anos, Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Ele dá vários métodos ou passos que você tem que tomar até você conquistar qualquer objetivo. E um deles é você andar com pessoas, fazer um network de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Então, esses dois aí, mas teve mais pessoas, né, que não estão na foto, foi muito bom eu ter criado esse grupo de estudo. Então, a gente se ajudava, se falava sobre isso, se incentivava. Quando um tava mal, porque é normal, gente, estudar, vou até falar com vocês, não é legal. Se alguém falar que estudar é legal, é mentira. Não é legal. Porque é muito pouco dopaminérgico. Sabe o que é dopamina? Já ouviram falar de dopamina? Quando você tá feliz, alegre. É mais ou menos isso. Dopamina é bem resumindo, é um neurotransmissor que libera no seu cérebro que te dá vontade de fazer as coisas. E quanto mais prazerosa é essa coisa, por vários motivos, instinto de sobrevivência ou reprodução, você libera mais. Por exemplo, comer chocolate é bom. Entendeu? E quando você come, você libera tanto dopamina para você chegar a comer o chocolate, você olha o chocolate, dá vontade de fazer aquilo, quanto a endorfina depois e tal. E estudar é muito difícil, ainda mais hoje. Difícil não.
é trabalhoso, lembra? Eu não gosto dessa palavra. É. Porque hoje a gente tem muita distração. A gente tem o TikTok, a gente tem o Instagram, a gente tem o YouTube, a gente tem o Netflix, a gente tem o iFood, a gente tem muita coisa. Nós somos a geração que mais tem acesso à informação, mas a gente tem um grande desafio, que é filtrar a informação. Porque, por exemplo, se você falar pra mim que você quer ser a maior influencer do YouTube, você vai ter que focar nisso. Só que vai chegar muita informação que não é necessária para você alcançar seu objetivo. Vamos pegar um exemplo antigo. Beethoven, que é um dos maiores músicos que já existiu. Ele focou quase a vida inteira dele em música. Então ele não se distraiu com outras coisas, entendeu? Onde eu quero chegar com isso? Estudar hoje, eu continuo estudando para de delegado. Eu estou estudando para delegado hoje, né? É um desafio. Porque eu tenho muita distração, eu tenho o TikTok ali, eu tenho o WhatsApp, um monte de gente falando e às vezes um grupo de fofoca, que tudo isso é muito mais gostoso pro cérebro. Então a nossa maior luta diária hoje é ter o autocontrole de você entender o que você quer, o seu objetivo e falar não. O falar não é o mais difícil na nossa sociedade de hoje, principalmente a geração de vocês, a minha também, que eu sou bem novo, tenho 25 anos só. Então, falar não. E quando você tem pessoas que te ajudam, é muito mais fácil você chegar no seu objetivo. Isso foi depois que eu saí no banco, eu fui pro escritório de investimentos. Também achei que eu ia ficar lá o resto da vida. Eu queria até abrir um escritório de investimentos, trabalhei na XP, aprendi a lidar com dinheiro, tudo. Mas, assim como o banco, eu não queria. Não se identificou. Era só pelo dinheiro, entendeu? Uhum. O objetivo da empresa era o lucro. Porque é a mesma coisa de você ter que acordar todo dia às 5 da manhã e acordar tipo, ai, que saco, eu não quero levantar, tô fazendo algo que eu não gosto. Você não vê sentido. Sim. E quando eu vi que o sentido era só o dinheiro, e eu realmente comecei a ganhar dinheiro, falei, beleza, eu já tenho dinheiro, mas é isso, eu vou ficar vivendo dinheiro, eu sei que um dia eu vou morrer, eu quero fazer algo que seja útil para as pessoas, eu quero deixar um legado. E aí eu aprendi que legado é que você deixa nos outros. E aí aconteceu isso aí. Aí essa foi a primeira vez que eu na academia de polícia, foi muito legal. Porque como eu falei, foram 5 meses, mas eu vou entrar um pouco mais nesse assunto agora, que é legal falar. Foram 5 meses que eu tinha dia que eu chorava. Tinha dia que eu precisava ler direito penal lá, o artigo 5º ao artigo 13º. E o meu cérebro, por estar viciado em dopaminas baratas, em querer assistir, sair com os amigos, em querer assistir Netflix, em querer... Mas não, eu tenho um objetivo, eu tenho que focar. Então é um esforço mental, isso eu tenho que falar, foi muito grande. É a mesma coisa de você estar estudando algo aqui e tocar uma notificação no seu celular. Você vai querer ver, mas aí você tem que continuar. Sim, inclusive tem estudos, não vou falar a fonte para não falar besteira, mas de que é melhor você estudar sem ver o celular. Só dele estar à sua vista, você já tem uma parte do seu cérebro que vai ficar gastando energia para resistir àquilo. Então, quem for estudar, deixa longe do celular. Eu também, por causa que, tipo, tem vezes que eu vou estudar, aí me pega assim, toca deixa eu ver aqui, aí acabou, passa 10 minutos você eu vai tô liberar. aqui ainda. Inclusive, a minha noiva, ela ficou brava comigo, ela tá ali, gente. Ela fica brava comigo porque eu não tenho notificação no WhatsApp. Porque depois de ver em algum lugar, não sei se foi um livro, uma palestra, que quando você tem muita notificação, as pessoas controlam o seu tempo hoje em dia. Então, você tá lá estudando, você tem lá, aí vai, pum, acabou. Você vai cortar o caminho neural que você está fazendo raciocínio para ver aquilo. Depois, para você voltar, cada vez que você sai e volta para uma atividade, você gasta muita energia. E você acaba perdendo o raciocínio e gastando energia que você podia estar só focado ali. E aí, enfim, depois de todo esse esforço de 5 meses, como que era a minha rotina? Segunda a sexta, eu fazia um curso de manhã presencial. Chegava, tirava um cochilo para dar um descanso do que eu estudei de manhã, eu estudava à tarde, um curso online, e à noite eu substituí o hábito de dormir no celular por ficar lendo algum livro relacionado ao concurso, direito penal, de português, de criminologia, de informática. Eu lembro que eu li muito informática porque era um peso grande na minha prova. E aí eu estudei um livro chamado O Poder do Subconsciente, que tudo que você faz antes de dormir e assim que você acorda tem um impacto maior no seu cérebro, porque é meio que o seu subconsciente está muito sensível. Tanto que não é... Vocês vão ver que é comum. Você assiste um filme e dorme, você geralmente sonha com filme. Ou você sonha com coisas de ação. Porque aquilo está fresco. Então eu usei isso a favor. Eu comecei a ler muito informática, que eu estava com uma dificuldade em alguns assuntos. E eu ficava lendo e dormia. Então era essa minha... E de domingo eu fazia simulado. E sábado, prova escrita. Então foram 5 meses assim, exaustos. E eu coloquei toda a minha energia nisso, falando ou dá certo ou dá certo. Tanto que eu saí do meu emprego.
Eu falei, eu vou sair, porque pra mim não tem plano B. É o Ou plano é A. isso ou é isso. Ou é isso ou é isso. Não tem outra opção. E aí deu certo, aí foram várias fases que eu passei, né? Aqui foi a fase que eu abri a minha empresa. Na verdade, começou aqui no Itaú. Antes teve o Senai e tudo, mas não tem foto aí. Depois eu fui pro escritório de investimento. Aí depois eu falei, eu não vou ficar... Porque aqui eu cuidava de contas de pessoas muito ricas. Eu não ganhava um salário normal, mas as contas que a gente... Porque eu era meio que um assessor de investimento. Comprava ações na bolsa, fundos imobiliários, não sei se vocês entendem disso, mas é o mercado financeiro. E aí eu vi que as pessoas tinham muito dinheiro que entrava na conta. Era papo de 3 milhões, 4 milhões, 18 milhões. A maior conta que eu entrei lá para fazer uma operação para cliente era 19 milhões. Eu olhava aqui e falava, meu Deus. Aí eu falei, quer saber? E aí eu via algo em comum em todos eles. Todos eles eram do empreendedorismo. Empreendiam, eram autônomos de alguma forma. E aí eu abri a minha empresa com esse amigo. A gente começou vendendo chiclete na rua. Porque a gente falou, vamos fazer dinheiro? E realmente, vender bala na rua, já você ganha muito mais que o salário mínimo. Entendeu? A gente vendia soufflé, vendia chiclete, vendeu um tempo. Depois a gente abriu a nossa empresa, essa foto era na nossa empresa. A gente abriu um e-commerce, trabalhou com digital um tempo. Então foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Então eu abri CNPJ. É que também investimento tem várias formas de investir, né? Tem. Inclusive, se você for falar sobre investimento, a gente fica aqui o dia inteiro. Tem muita coisa para você multiplicar o seu capital. E aí eu tava... Volta lá rapidinho, que aí vai encaixar lá. Peraí. Eu pequeno aí. Eu tava nessa empresa aqui, tava ganhando dinheiro. Falar que a gente comecei a ver dinheiro de verdade quando eu comecei a empreender. Inclusive eu recomendo a todo mundo. Ou você empreende ou vai para concurso. É o que hoje vai. Só que aí eu senti aquilo. Eu comecei a ver dinheiro, mas assim, eu vendia vários produtos. Desde escova para cabelo, a gente vendia tudo no Mercado Livre, Amazon, vendia pela internet, né? A gente tinha um e-commerce. Não sentia propósito naquilo. Aí foi quando abri o concurso da Polícia Civil e começou toda a parte de estudo que eu já falei. Eu na Damapel, antes, então trabalhei em indústria também. Você já trabalhou com várias coisas. Várias coisas. Então, se eu posso dar uma sugestão pro pessoal, cara, façam as coisas. Não fica, eu acho que é assim. Eu gostei Você tem muito, que testar. porque apesar de eu ser novo, eu testei várias coisas. Eu trabalhei em indústria, eu vendi coisa na rua, eu abri empresa, eu trabalhei no comercial, tendo que vender para pessoas por telefone. Então tudo isso, eu vi que o foco não era o dinheiro, foi aprendizado para eu estar onde eu estou hoje. Porque tudo isso eu uso um pouquinho na minha profissão. Então eu sei o que é estar na indústria lá, o que é estar no banco, o que é estar no comércio, o que é abrir uma empresa, as dificuldades de você contratar alguém, eu cheguei a contratar pessoas. Então é muito legal ter essa experiência, apesar de novo. Então isso eu vi, não sei se foi no livro Pai Rico, Pai Pobre. Meu pai leu esse livro. É verdade. Muito Pai bom. Rico, Pai Pobre. Inclusive falei pra minha noiva ler, ela tá lendo. Eu obriguei ela a ler, porque Meu assim... pai tá esse livro- falando pra eu ler. Leia. Esse livro é muito bom, porque ele te ensina a olhar o dinheiro de uma maneira diferente e principalmente o trabalho. Quando a gente é novo, eu ainda sou novo, vocês são novos, façam as coisas. Testem, não fica pensando, não fica sonhando. Faz. Porque é só fazendo que você vai adquirir a bagagem, a experiência e aí você vai aprender de fato o que é e se você quer aquilo pra sua vida. Eu já quis ser músico, inclusive. Até músico que eu quis ser, comecei a estudar música. No meio eu vi, legal, eu entendi como Você que é, tem mas que não ver quero. se você se identifica, se você Sim. realmente quer aquilo. Sim, exatamente. E aí sou eu pequeno, não sei por que eu trouxe Que eu pequeno. fofinho. Não deixa a criança interior morrer de vocês. Isso sou eu. Ó, Eric, você já jogou ping-pong? Ou Já. conhece o jogo e tal? Já. Você sabe que a bolinha, ela vai e volta. Sim. Agora a gente vai jogar um jogo com você que se chama ping-pong. Aí a gente faz uma pergunta e você tem que responder bem rápido. Aí como se fosse o ping-pong. A bolinha Primeira vai coisa e que vem na volta. cabeça. Tum. É, Isso. Sim, senhores. Posso começar, Tutu? vai. Praia ou campo? Campo. Doce ou salgado? Nossa, os dois, eu gosto de tudo. Ai. Me ajuda, amor. Salgado, vai. É porque ela controla mais o que a gente vai comer. Ela que decide o que a gente vai comer. Não, salgado. Deixa eu pensar. Piscina ou mar? Mar. Filme ou série? Filme, acaba mais rápido. Não tenho paciência de série mais não. Tô ficando velho. Filme acabou. Comer ou dormir? Dormir é bom demais. Preciso dormir. Dormir é maravilhoso.
Um medo. Um medo. Essa aí... Medo? Nossa, eu vou dar uma filosofada, porque... Livro também, tá? Não é que eu sou o mais intelectual do mundo, tá, gente? É porque ler realmente mudou minha vida. Mas Antimedo, vocês já leram esse livro? Se vocês não leram, eu ouvi falar. Ele fala muito sobre o medo, então eu consegui ressignificar muitos medos. Sei lá, eu tinha medo de cobra, sabe? Hoje eu ressignifiquei. Medo de morrer. Não tenho mais, por incrível que pareça. Meu maior medo é a morte. Não tenho, porque assim, eu já percebi que a morte é uma certeza e não necessariamente algo ruim. É algo que a gente só não conhece o que vem depois. Ressignifiquei, entendeu? É isso que eu tenho medo. Talvez medo do desconhecido, né? Tenho medo do desconhecido. Entendeu? Então, assim, eu não tenho medo. Talvez de ficar sozinho. Acho que é um medo, vai. De ser uma pessoa que ninguém gosta. Esse acho que é um medo, de que ninguém quer perto. Acho que isso é um negócio que eu tenho que trabalhar Essa ainda. pergunta, o medo, eu acho que é a pergunta que as pessoas mais demoram pra pensar. Sim. Porque, assim, existe aquela lista clássica, não sei se vocês já viram, que o maior medo da humanidade é a morte, o segundo é falar em público. Sabia? Sabia que o segundo... Eu não tenho Eu medo. não tenho, Então, eu sou desenrolada. sabia? Nossa, eu não tenho nem um pouco. Sabia? Saiu uma lista aí de Harvard, Stanford, sei lá, essa faculdade importante aí, de que tem alguns medos meio que padrão, tipo altura, sei lá. Mas tudo eu consigo encarar hoje. Que nem eu não gosto de altura, sabe? Aqueles brinquedos Hop Harry. Ai, Pra eu mim- não tenho medo de altura, não. É? Pelo contrário, eu gosto desses brinquedos radicais. Eu não pagaria pra sentir esse medo, mas se fosse ter que sentir, Eu já fui no Hop respirar. Harry. Essa daqui Super gosta de legal. Gosta? adrenalina. Então, Ai, eu amo. eu gosto de adrenalina e velocidade. Tipo, montanha-russa eu curto. Mas, Também. Mas o elevador eu já Pra não mim vou. é tanto altura quanto velocidade, Sério? adrenalina, tudo. O elevador, aquele negócio que você sobe lá e fica parado assim, não dá. Eu já fiquei preso em um desse lá em cima, sozinha, começou a chover, parou todos os brinquedos no dia do meu aniversário. E você ficou calma. Você ficou plena. Eu tava lá assim, olhando lá pra mas, baixo. mas qual que foi? Qual elevador que foi? É um elevador de um... Qual que é o nome? É do Porque- shopping. Shopping D. É de um shopping lá. Eu Não sei se você conhece. É que o que eu não tive coragem foi o do Beto Carreiro. Eu fui lá, o negócio é muito alto. Eu olhei, não vou. Eu não fui porque eu não sou obrigado, entendeu? Mas se eu fosse obrigado, sei lá, eu preciso muito ir, eu iria, entendeu? Por isso que eu acho que não é um medo, é um não arriscar desnecessário. Não me divirto com isso. Uma pessoa que você admira. Meus pais em primeiro lugar e Jesus Cristo como referência, como pessoa. Também. E seu prato favorito? Lasanha. Um defeito que você precisa melhorar. Nossa, vários, hein? Vários. É legal a gente falar disso, que eu não sei se vocês já fizeram aqueles testes psicológicos, que você é colérico, sanguíneo, melancólico e tal. Eu descobri que eu sou colérico, ou seja, eu gosto de liderar, gosto de tomar frente, eu gosto de falar, eu sou expansivo. Mas, ao mesmo tempo, eu sou controlador, gosto das coisas do meu jeito. E eu tô tendo que aprender muito com isso, que nem tudo é do nosso jeito, é como a gente quer, né? Olá, por quê? Você se identificou? Só um pouquinho? Talvez. Então, e realmente são personalidades, né? A psicologia estuda várias personalidades e eu tô aprendendo, principalmente na minha profissão, que nem tudo é como eu quero, na hora que eu quero, principalmente como você tá lidando com outras pessoas. Você tem que ir tudo bem. Eu não tenho controle sobre isso, sabe? Nem tudo a gente tem controle. Entendi. E uma qualidade sua, pra finalizar? É estranho falar qualidade, parece que eu tô meio me achando, né? É. Mas eu sou muito determinado. Tipo, quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu tenho certeza que eu vou conseguir e eu não desisto até eu conseguir. Por exemplo, eu falei, eu vou ser delegado, eu tenho certeza disso. Nada vai... Enquanto eu estiver vivo... Nada vai tirar da minha cabeça. Porque assim, não tem dar errado. Eu vou fazer uma prova, eu reprovei, eu vou fazer outra prova, vou fazer outra prova, vou fazer outra prova, eu vou fazer 10 Até eu provas. conseguir o que eu quero. Porque eu me determinei que eu vou fazer. E agora, pra finalizar, manda um recado pra aquela câmera ali, pra quem futuramente gostaria de ser policial também, como você. Ok. Bom, pessoal, policial. Sabemos que está muito deturpado, infelizmente, a figura do policial. Tem muitos valores invertidos na nossa sociedade. Mas eu ainda acredito que é uma função muito nobre. Como eu expliquei, é você servir ao próximo, é você tomar as dores do próximo. Não deixem que algumas laranjas podres, que algumas pessoas que usam ou abusam da autoridade, do poder que têm, estragar esse sonho. Se você tem o desejo de entrar na Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal ou qualquer concurso que seja, eu sou a prova de que é possível
E que, assim, basta você, como eu disse, falar não para todas as distrações que você vai ter no mundo, falar sim pro que vai te aproximar do seu objetivo e simplesmente não desistir. Ainda vale a pena, precisamos de policiais bons, com princípios, com caráter, e tem, tá? E tem, ainda vale a pena ser um policial no Brasil. Mesmo que o salário, porque o pessoal fala do salário, né? Policial não ganha bem, não ganha bem. Eu discordo e concordo que, assim, o não ganhar bem é muito comparativo. Você só fala que você não ganha bem porque você compara com outra pessoa. Eu acho que eu ganho o suficiente e se eu estiver achando ruim, eu vá para outro lugar, eu presto para outro concurso. É isso. Eric, o episódio passou tão rápido que eu nem vi o tempo passando. Aprendi várias coisas com você. Fiquei chocada com várias coisas que eu não sabia. Adorei o episódio de hoje. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Foi muito bom, passou rápido demais. Isso mesmo. Quero agradecer a todos vocês... Tá em que câmera? Aquela lá. Quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui até o final. Muito obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau. Gente, tchau. Tchau.